Eu naveguei, tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. O seu Francisco é do Mestre. A Cícera também é do Mestre. Aquela ali que eu não lembro o nome é do Mestre. É do Mestre. A Clara é do Mestre. E a Vienne é do Mestre. A Dona Menina é do Mestre. José Vacama é do Mestre. Minha mãe Três é do Mestre. E a Nicole é do Mestre. E o Nenê é do Mestre. José Papino é do Mestre. Todos os meninos é do Mestre. Minha prima Vitória é do Mestre. A Grazi é do Mestre. Todos os irmãos é do Mestre. Minha esposa é do Mestre. O irmão Renilson é do Mestre. E o rei ganha a vitória é do Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser. Fiquei de mar afora. Pra longe eu naveguei, tentando me afastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Coração é do meu Mestre. Meu caminho é do Mestre. Minha esperança é do Mestre. Glória a Deus! Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos orar para continuarmos, né? Louvando ao nosso Mestre. Deus amado, Pai poderoso, glorioso e santo, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, Pai. Pai, somos gratos a Ti por mais uma vez. E que gratidão, Senhor, por podermos estarmos juntos aqui reunidos para Te louvar, Te agradecer, Te exaltar, pois só o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Pai amado, abençoa cada um que aqui está, Senhor. Afasta toda e qualquer preocupação, Pai, porque neste momento nós sabemos que o Senhor está cuidando dos nossos, ó Deus. Que o Senhor guarde aqueles que não estão aqui, Pai amado. Que o Senhor guarde os filhos dos teus servos, ó Pai.
e que o Senhor acampe os seus anjos na vida daqueles, ó Deus, que estão trabalhando nesse momento. Pai, aqueles que estão enfermos, que o Senhor entre com cura. Aqueles que precisam de libertação, que o Senhor entre com libertação na vida de cada um, Pai. Pai, abençoa essa comunidade, ó Deus. E graça te damos, Senhor, pela chuva que cai. Ó Deus amado, recebe o nosso culto, Senhor. Recebe a nossa adoração como um cheiro suave. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Vamos continuar louvando ao Senhor, né? Com o pastor Júnior e toda a igreja. Só mais um, se espera. Só mais um, se espera. Essa aqui você conhece. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está vibroso e parece que eu vi, quando o vento carregou e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas preciso confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. Espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mal possa acalmar. E eu tenho o tempo certo da vitória a entregar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas eu preciso confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Adoro a ti. Espero em ti. O que eu tenho é bem maior, pois eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu, pois da tua vida cuido eu de Deus, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Espero em ti, descanso em ti. Aleluia! Jesus é bom. Ainda água, vocês podem pedir. Deixa o senhor olhar ali. Estou entendendo, não. Vamos? Da harpa? Primeiro, Chuva de bênçãos. chuvas de bênçãos.
com certeza, chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuva pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, e plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graças, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz-nos teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando-os teus dons preciosos, o santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Não precisa nem mudar. Vamos o 2. Saudosa lembrança, nenhum de ti oceano, terra que eu tanto amo, pois és o meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei
suas grandezas aqui, que não será um gozar, a nossa que existe aqui. Sim, eu confiarei por essa terra de além, e lá terminarei as muitas lutas aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Ele é tudo pra mim, sem ele eu não posso viver. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir os adolescentes louvarem ao Senhor. Glória a Deus, Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Você tenta encontrar a solução e não tem jeito. Agora senta pra me ouvir. Batalhas e dificuldades bem maiores você já venceu. Foram provas tão difíceis que hoje chega até dizer: não entendo como foi que eu venci. A verdade que exigiu um mistério aí dentro, uma força que excede o entendimento, a razão pra ter chegado até aqui. Tem alguém que esteve do seu lado toda a trajetória, Alguém que conhece até o fim da história, e me trouxe até aqui pra te dizer. Dizer o quê? Lembra quando estava por um fio pra desistir, e quando faltou isso aqui pra você cair, e mesmo assim você tentou mais uma vez. Era bom de
Mas não terminou, se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô contando um contexto como eu quero impactar, deixar isso logo. Não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé você enxergar. Ainda tem vida aí, E mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências dizem que eu não desisti. Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. O tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto, eu vivo pra você. ainda tem vida e vai voltar a viver. Existe vida aí. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar pra ver se falhou. Eu vou chegar depois, só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já aviso logo, não pense que morreu. A história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar, com os olhos da fé pra se enxergar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências dizem que é pra desistir. Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Ainda tem tempo, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa eu pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, não Quando ressuscitar, eu vou mostrar que ainda tem solução. Descansa e acalma o teu coração. Eu vou chegar, vou trabalhar. eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, as evidências dizem que é pra desistir. Mas eu estou dizendo ainda existe vida aí. Ainda tem vida aí, e o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu lhe garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí, vai voltar a viver. Existe vida aí. Existe vida aí. Aplausos a Jesus. Maravilha. Ainda existe vida, né? Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler em Miqueias,
Acho que a maioria daqui ainda não ouviu falar em Miqueias, né? Mas tem um livro chamado Miqueias. Faz parte dos profetas menores. Depois de Jonas, vocês vão encontrar Miqueias. No Velho Testamento. Você vai encontrar Daniel, Oséias. Miqueias capítulo 7. Conseguiu não? É bem mais para frente, viu, Josefa? É bom a gente aprender a manusear a Bíblia, né? Porque a gente vai pegando a prática. É Miqueias 7, a partir do 2. Que diz assim: Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano, cada raça, cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agrados e presentes. Os poderosos impõem o que querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas, o dia do castigo de Deus. Portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acrediteis nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquela que te abraça, pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Jeová, o Senhor. Manterei minha esperança em Deus, o meu Salvador. O meu Deus ouvirá a minha oração. Pai, que nós, Senhor, venhamos verdadeiramente ter o Senhor como nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Vocês prestaram atenção nessa leitura? Parece que foi escrita antes de Cristo, muito antes de Cristo. Parece que foi escrita para hoje, né? Alguém pegou e escreveu o que está acontecendo hoje. Ou não está acontecendo isso hoje? Só que eu não vou falar sobre isso, não. Eu queria, irmãos, ler para vocês
Meninos, eu vou pedir a atenção de vocês, porque sexta-feira tinham umas meninas, né? Claro que eu não vou citar nome, mas dizendo que ninguém pode saber que vai para o céu. Ninguém pode ter certeza de que é salvo. E eu estava dizendo para essa pessoa que a Bíblia nos dá essa certeza, a palavra de Deus nos dá essa certeza de que eu vou morar com Jesus. Se eu tiver um ataque cardíaco e cair mortinha aqui, agora eu vou abrir os olhos diante do meu mestre. Eu tenho certeza disso. Hoje eu tenho certeza disso. Hoje eu não menti. Hoje eu não fiz nada contra ninguém, não pensei nenhum mal. Hoje eu passei o dia conectada com Deus. Então, hoje, aqui agora, eu não tenho pecado nenhum. Aqui, a não ser o pecado original, né? Que esse, diante de Deus, Jesus nos justifica, tanto a mim como a qualquer um que quiser aqui. Que Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos justificados através do sangue dele. Mas como eu não consigo entender, assim, tem certas coisas que eu não consigo entender e às vezes eu acho que eu sou de outro planeta, porque a maioria das pessoas dizem que crê na Bíblia, crê em Deus. Quem aqui acredita que aqui está escrito a palavra de Deus? Quem aqui acredita? Mas de verdade mesmo, se você não acredita, não precisa não dizer que acredita. Aqui está a palavra, se você acredita ou não, ela não deixa de ser a palavra de Deus. Então, aqui está escrita a palavra de Deus. E eu vou ler alguns versículos para vocês terem a certeza de que podem ter certeza de que existe uma vida eterna. E que Deus me garante isso, que se eu for fiel a Ele, se eu andar como Ele ensinou, eu vou morar no céu. Então, vamos ler em João, o capítulo 3. Eu fiz aqui uma seleção, viu? O capítulo 3, 36. João 3, 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então aqui, se eu creio na palavra, se eu creio que a palavra de Deus é essa, o que é que Jesus, isso aqui é Jesus falando, viu? Quem crê no Filho, ele era o Filho, tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Aí tem João 16, 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, esse é o texto áureo, né, da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para todo aquele que crê, tenha a vida eterna. Então, para eu ter a vida eterna, eu basto tão somente crer. Mas não é só crer, é crer e obedecer. Aí tem João 5, 24. Em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Isso é Jesus falando, viu, irmãos? Não sou eu que estou inventando. Então, se você crê na Bíblia, você tem que crer que existe a vida eterna, sim. Deus nos garante que nós vamos viver a eternidade com Ele. João 6, 47. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, a Bíblia me dá a certeza absoluta de que eu vou morar com Jesus.
Se eu crer e obedecer. O 6,40 diz assim: de fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Tem mais aqui, tem uma série de versículos que eu separei. Se vocês tiverem curiosidade, depois eu passo para vocês. Mas para eu ter a vida eterna, para eu ir morar lá no céu, eu preciso primeiro ser filho. Todos nós somos criaturas de Deus. Filho de Deus só é aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e anda no caminho dele, que ele abriu. Jesus veio, ensinou como nós devemos viver, e para ir morar no céu nós temos que fazer exatamente como ele nos ensinou. João 1,12 diz assim, ó: mas todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, aos que creem no seu nome. Então, se eu tenho o direito de me tornar filha de Deus, é porque eu não era, não é isso? Tem alguma dificuldade de entender isso? Se ele está dizendo aqui que todos aqueles que ele recebeu, deu o direito de se tornar filho, é porque eu não era filho. 1 João 3,10. 1 João 3,10. Não é João, é 1 João. Que diz assim: se afirmarmos que não temos cometido pecado, nós o fazemos mentiroso. E sua palavra, aliás, é 3,10, eu estou lendo o 1. Deste modo conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, nem tampouco aquele que não ama seu próprio irmão. Então, aqui é bem claro, irmão. Se eu digo que creio que existe um Deus, eu só sei que existe um Deus através da Bíblia. E a Bíblia, não sou eu que estou... Chegar em casa, você pode pegar a sua Bíblia, se você quiser, você pode pegar aqui, que eu dou para você, os versículos. Pode ler a sua Bíblia, que você vai encontrar tudo isso que eu estou lendo. Deste modo, conhecemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então, Deus tem filhos e o diabo também. Quem é o filho do diabo? Aquele que pratica a injustiça. Quem são os filhos de Deus? Aquele que pratica a justiça. Aquele que é justificado diante de Deus através do Filho, do sacrifício de Jesus Cristo. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida de que você vai morar no céu, pega a sua Bíblia, abra e leia. Que lá você vai ter certeza de que Deus nos dá essa garantia. Agora, só vai morar no céu quem obedece, né? Quem vive em obediência. Não adianta eu dizer que creio, mas lá eu não creio. Porque eu só creio verdadeiramente quando eu passo a praticar. Então, assim, nós estamos num processo. E durante esse processo nós cometemos pecado, nós caímos, nós nos levantamos. O importante é nós crermos nele e procurar não pecar, se esforçar para não pecar. E se eu pecar? Aí lá acho que é em 1 João, que diz assim, João diz assim: filhinho, não peques, não peques. Mas se acontecer de você pecar, tem um advogado junto ao Pai. Quem é esse advogado? Jesus Cristo. É o único que advoga ao nosso favor.
Então, Jesus Cristo é o único que nos justifica. Não adianta você pedir para Maria, para José, para João, para Pedro, para Tomé, para Ju. Não adianta. O único que vai justificar você diante do Pai, você e eu, é Jesus Cristo. Se você abrir a sua Bíblia e ler em casa, você vai ver que a maioria dos homens de Deus cometeram pecados, está registrado na Bíblia, como por exemplo o grande rei Davi, né? Rei Davi pecou, que foi uma bênção, mas está lá no céu. Quando a gente chegar no céu, vamos encontrar ele. Por quê? Porque ele se arrependia verdadeiramente. Deus olha lá o coração. Você pode falar para mim aqui ou para qualquer um: não, eu tenho certeza de que vou morar no céu. Eu me arrependi. Mas Deus não está observando o que você fala. Ele está vendo o seu coração. Ele é o único. A única pessoa que pode dizer que vai para o céu sou eu mesma. Eu não posso dizer que nenhum de vocês vai para o céu ou para o inferno. Só vocês. A decisão é de cada um. É você que diz. Eu não posso. Como o ladrão na cruz, né? O ladrão morreu no último minuto. E Jesus disse o quê? Hoje estarás comigo no paraíso. Então, assim, se você esperar para o último minuto para se arrepender, pode ser arriscado, né? De repente você pode não estar falando a verdade e Deus vê a intenção do seu coração e você pegar descendo. Então, quando a gente fala que existe céu e inferno, é baseado nisso aqui, ó. Tá tudo aqui. Se você quiser saber como vai ser o inferno e como vai ser o céu, vá lá no último livro, Apocalipse, que está tudo detalhadamente lá. Tudo detalhadazinho lá. Capítulo 19 ao 22 de Apocalipse, você vai encontrar como é o céu e como é o inferno. Então, ninguém que está aqui dentro dessas 4 paredes vai poder dizer que não ouviu a palavra do Senhor. Então, eu queria só deixar esclarecido para aqueles que ainda têm dúvida, que acha que eu não posso garantir que eu sou salva. Eu posso, porque a Bíblia me dá base nisso. Eu não posso dizer que você vai ser salvo ou que você vai ser condenado. Isso eu não posso, nem vocês podem dizer. Mas eu tenho que ter certeza da minha salvação. Então, isso vocês têm que buscar em Deus. Se você não tem certeza, busque, ore, leia a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E nós só cremos através da fé. Sem fé é impossível agradarmos ao nosso Deus. Se alguém quiser, os versículos estão aqui. No final do culto vocês me lembram que eu passo para vocês olharem em casa na sua Bíblia. Mas, irmãos, eu gosto sempre de falar. Eu estava até conversando a semana passada com a irmã Quitéria, dizendo que tem dia que eu fico muito angustiada de ver tantas pessoas morrendo sem Jesus. Porque quando a gente conhece a palavra de Deus e a gente sabe o que espera por nós na eternidade, o corpo vai morrer, o espírito é eterno. E as pessoas não acreditam que o espírito é eterno. O meu espírito, ele vai viver eternamente. Então, a escolha que fizermos enquanto estivermos nesse corpo é que vai determinar. Não é Deus que escolhe onde você vai ficar, não. Deus me bote no lugar que Ele quiser. Não, não funciona dessa forma. Ele é Deus, o Todo-Poderoso, e Ele determinou que quem escolhe, quem faz essa escolha, sou eu. É você. Eu escolho onde eu vou morar durante a eternidade. Amém? Vamos
E a irmã Cícera, louvando a Deus, né, enquanto tiramos dízimos e oferta. Glória a Deus. Não consigo ver além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. Eu consigo Mirar, só eu posso Deus adorar. Tua alma é um bem, nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, puro de ouvir. Se você desistir, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, o ouro eu consigo só imaginar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é o bem, nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus. O que você fez ou deixou de fazer não mudou início. Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, de amor puro de ouvir. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, para que amor puro de ouvir. Se você desistiu, não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair.
Deus é maravilhoso, né, irmãos? Crianças, Hoje nós temos de volta aqui o Bruno, né? tem a Juliana também, né? Com a Júlia. Isso nos deixa muito felizes. Oh, a Janaína e a Juliana, não é isso? É Júlia, né? E tu é Juliana? Ah, meu Deus, eu estou toda atrapalhada. E também o irmão Cícero, né? Que já faz parte de casa. O irmão Cícero já faz parte de casa. A mãe da Vanessa, né? A por ali. A mãe da Vanessa também já faz parte de casa, né? Pai, muito obrigado pelas crianças, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós temos o privilégio de estar aqui. Pai, ajuda aqueles que não vieram por algum problema de enfermidade ou trabalho e dê senso de responsabilidade àqueles que não vieram porque não quiseram. Pai, tenha misericórdia, Senhor, ajuda as tias para que o que elas explicarem entre na cabeça das crianças e vá para o coração e elas nunca mais esqueçam e queiram, por acaso, se desviar dos teus caminhos. Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Já pensou nisso? Você se sente amado? Pastor, como assim? Por exemplo, eu me sinto amado de verdade pela minha mãe. Eu me sinto amado de verdade pelas minhas mães. Eu me sinto amado de verdade pela minha esposa. Eu me sinto amado de verdade, sim, por algumas pessoas. Você se sente amado? Você pode ter uma convicção, não, eu sei que eu sou amado. Ou você diz que nada, ninguém me ama não, eu acredito que eu não amo ninguém. Você se sente amado? Eu estava pensando exatamente nisso. Aí vem um texto que está no Salmo de número 59. Salmo de número 59. Ele diz assim: a minha força a ti, ó minha força, a ti canto louvores, pois tu, ó Deus, és a minha fortaleza, o Deus que mostra amor por mim. Primeiro ponto: qual a característica de quem ama? A Bíblia compara o amor de Deus ao amor de mãe. Eu já vi pessoalmente um menino de 2 anos se jogar no rio e o lugar era fundo. E a mãe não sabia nada, ela não sabia nadar nem no seco, imagine nada. E automaticamente, quando o menino pulou no rio, ela, sem pensar 2 vezes, se jogou automaticamente para salvar o filho. Isso é amor. E ela disse que esqueceu que não sabia nadar. Aí eu aprendi a primeiro passo de quem ama. Quem ama, às vezes, lembra mais daquela pessoa que ela ama do que dela mesma. Porque a mãe esqueceu que podia morrer os 2 e se jogou de forma automática. Se você for analisar na Bíblia, João capítulo 15, versículo 13 diz: não existe amor maior do que este, de dar a sua vida por outros. João aqui estava falando de Jesus. Jesus fez pior, né, do que a mãe que se jogou no rio. Jesus se entregou por amor. Eu já vi as pessoas fazerem muita coisa pela paixão. Se você não sabe o que é paixão, eu vou te explicar. Paixão tem o mesmo sentimento do amor, a mesma coisa. Só que a paixão
ela é tão parecida que confunde as pessoas. A paixão, ela dura no máximo 5 anos. É a mesma característica. Você sente fiozinho na barriga quando vê aquela pessoa que você ama. Você sente o prazer de estar ao lado daquela pessoa que você ama. Você fica indo tomar banho, indo almoçar, indo ao trabalho, voltando para o trabalho, vindo para a feira, voltando para a feira, entrando no quarto, saindo do banheiro, pensando naquela pessoa que você ama, e você está apaixonado. Quando a paixão, a crise no relacionamento, ela acontece sempre entre 3 e 5 anos. Crise em relacionamento de casal acontece a primeira entre 3 a 5 anos de casado. Quando a paixão chega na primeira crise, quando 3 ou com 5 anos de casado, ela esfria de um jeito e você prefere estar a quilômetros daquela pessoa do que estar junto. A paixão ela dura 5 anos. Tem pessoas que são apaixonadas por Jesus, mas Jesus nunca foi amado por elas. Tem pessoas que esquecem que o que vale para Jesus é o amor que eu sinto por Ele e não a paixão, porque a paixão, ela some. Tanto é que a paixão é considerada como sorrisal. Você bota sorrisal na água e em 1 minuto ela some. O amor não. O amor, ele está ali. Mesmo, o amor, ele existe independente se a esposa está gorda, está magra, está doente, está com saúde. Independente se a esposa está bonita ou não está. Independente se o marido está assim ou está assado. O amor não morre. O amor de Deus é tão lindo por mim, por você, que Ele cuida em detalhes. Eu já disse para vocês que eu cheguei aqui algumas vezes com vontade de não vir. Como naquele dia que estava aqui o Marcos Black. E eu saí daqui com vontade que o culto não terminasse. Porque eu tinha vontade de ficar aqui até meia-noite. Isso é o quê? O amor. Que quando vê a gente triste, a gente se aproxima da casa de Deus, do culto a Deus, aí Ele tira aquela tristeza porque nos ama e coloca o seu amor. Se você não se sente amado, aí as mulheres e os homens têm aquela frase: eu preciso me amar para poder amar os outros. Tem uma certa verdade, porque a Bíblia diz, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Teve uma pessoa que me disse esses dias que ela se ama, mas ela não se sente amada por ninguém. Aí eu olhei para ela e disse: eu te amo. Ela olhou para mim e disse: estou cansada de ouvir isso. Resultado: ela começou a desabafar. Eu desliguei o telefone 4 horas e meia depois. Aí eu disse para ela: está vendo que eu te dei a prova que eu te amo? Ela disse: qual? Eu disse: eu tenho um bocado de coisa para fazer, mas as suas 4 horas e meia você precisava para desabafar, ser aconselhada, receber oração, receber uma palavra, foi reservada. E se você ficasse mais 4, eu estaria no telefone com você. Ela começou a chorar. Eu digo: Deus faz coisas para você, demonstrando o amor dele, e você diz que não é amado por ninguém. Isso é um absurdo. Se alguém para me escutar, é porque me ama. Se alguém para me aconselhar, é porque me ama. Se alguém para me abraçar, é porque me ama. Mas pastor, mas existe abraço falso? Existe. Mas o coração da gente, quando tem Deus, Ele dá o sinal. Pode confiar que aqui é verdadeiro. Não confie que aí não é. A gente é avisado. Por isso que as pessoas que nós precisamos amar e devemos amar são tanto aquelas que nos amam como aquelas que não nos amam. Eu aceitei um desafio essa semana e disse para a pessoa, ela disse: é impossível meu marido aceitar Jesus. Aí eu disse: eu vou fazer uma amizade com ele e ele vai aceitar. Duvido. Eu disse: eu acho ótimo a senhora dizer duvido. Ele vai dar coisa no Senhor. Eu digo: eu vou dizer a ele que eu amo. Ele não vai acreditar. Eu vou continuar dizendo que eu amo.
Se a senhora me der um tapa e eu lhe der um buquê de flores, o que a senhora vai fazer? Vou ficar sem ação. Eu vou entender que realmente o seu amor é verdadeiro. Mas pronto, é isso que eu vou fazer com ele. Ele pode me dar coisa, mas eu só vou dar a ele amor. Por que, pastor? Porque Jesus me deu o que eu tenho dentro de mim. Então o que eu tenho dentro de mim é amor. Não há coisa melhor do que você só dar amor. Se Jesus está em você e Ele é o amor, você precisa ser uma fonte de amor. Eu não vou falar que existem vários tipos de amores. Amor eros, existem outros, eu não vou falar. Quando eu falo amor, não é relacionamento entre homem e mulher. Estou falando de amar a pessoa independente do sexo, independente de quem ela seja, independente do que ela fez. Você já pensou se Deus fosse me amar só se eu fosse uma pessoa que fizesse tudo certo na vida? Estava perdido. Você já pensou se Deus fosse lhe amar só nos momentos que você estava fazendo aquilo que é certo? Estava perdido. Deus me ama e te ama, independente de quem nós somos. Agora, Ele chama eu e você, Ele chama você e a mim a estar perto dEle, andando no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da honestidade. Por quê? Porque quando nós praticamos isso, o amor dEle por nós multiplica. Eu vejo que na vida, neste mundo atual, o que tem muito é interesse. Fulano tem o que para me oferecer? Se ele tiver algo, eu me aproximo dele. Se ele não tiver, não me aproximo. Teve um pastor que eu chamei para pregar aqui, e ele veio no carro dele, e ele disse: meu carro, andar nessa buraqueira. Pastor, quando me convidar, o senhor passa na minha casa e me traz, porque com o meu carro não vai mais. Está bom, meu querido. Quem é mais importante? É o carro vir na buraqueira ou eu estar aqui com vocês? O meu amor faz a gente esquecer a buraqueira e o carro e valorizar esse momento aqui. Perceba. Não tem nada mais valioso para mim do que estar aqui. Por quê? Porque no meu coração transborda amor por essas pessoas. Se fosse olhar sem o amor, não tinha graça de nós estarmos aqui. Deus nos amou tanto que o Salmo 103, o 8 a 12 diz: o Senhor é compassivo. Você sabe o que é compassivo? Que não se irrita rapidamente. Uma pessoa compassiva. É misericordioso. Você sabe o que é misericordioso? Ter piedade da situação desgraçada que alguém esteja vivendo. Por exemplo, eu tenho uma dor do coração terrível quando eu via aquela senhora que faleceu, Janete, embriagada na lama. Meu coração parece partia e eu dizia: meu Deus, o que é que eu posso fazer para essa mulher sair dessa vida? Eu propus a ela internamente, ela não quis. Por que a coisa não aconteceu na vida dela? Porque também parte do querer da gente. Se a gente não quiser, nem Deus vai conseguir. Por que Deus não consegue? Porque Deus respeita a sua decisão. Se você não quiser Deus não vai dizer: não, você vai me querer a pulso. Não. Pode ficar tranquilo, que Ele vai dizer: fica aí. Você não me quer, eu não vou brigar não. A coisa não aconteceu na situação dela porque passa pelo querer dela. E me partia o coração quando eu vi ela naquela situação. E às vezes que eu tive a oportunidade de conversar, eu disse a ela: por favor, filha, valoriza a tua vida. Isso vai te levar à morte. Isso não tem futuro. Eu sei, pastor, que não tem futuro, mas eu não consigo. Deixa a gente conseguir internamente para a senhora. Eu não quero, apesar de saber que preciso. E doeu o coração quando eu soube que ela morreu. O vício matou ela. Ela aceitou a situação porque chegou a um nível que ela não podia mais sair.
E eu senti uma dor como se fosse filho dela. Isso é amor. O amor que você sente pelas pessoas, quando você vê o coração sofrendo, a lágrima de uma mãe e de um pai descendo, você vê um lugar, alguém sem condições de viver, de comer, seu coração parece que se rasga. Meu Deus, o que é que eu posso fazer? Mas entenda uma coisa, no mundo que nós vivemos hoje, nem todo mundo que ama vai ser amado. Porque como cristãos, nós devemos amar as pessoas, mesmo que elas não nos amem. É difícil. É difícil. Você amar alguém sem ela te amar é difícil. É difícil. Na minha época de adolescente tem aquele namorico rápido, né? E teve uma fase da minha vida que eu tinha pouco juízo. E eu tive aquele namorico de adolescente. E eu tive um relacionamento rápido com a menina. A amiga dela tem um certo carinho por mim que eu não sabia. E a menina que eu estava tendo um relacionamento começou a me perturbar, achando que eu queria ter algum relacionamento com a amiga dela que gostava de mim. Aí começou: você está olhando, né? Você está ligando, né? Você está recebendo SMS, né? Antigamente a gente não tinha os aplicativos de hoje, né? Não, você está recebendo, né? Estou não, filho. Eu estou sendo sincero com você. Estou não. Você está conversando com ela, você está se encontrando com ela. Estou não. Mas me encheu tanto o saco que o sentimento de paixão, bem pouquinho que eu tinha por ela, sumiu. E eu com raiva fui namorar com a outra que morava vizinho com ela. Aí de lá da porta da outra que fui namorar para provocar ela, eu ficava olhando para ela e ela com vontade de me fuzilar vivo. Mas eu estava tão feliz porque eu estava provocando. Aí hoje eu vejo que molecada. Às vezes nós dizemos que amamos, mas na primeira oportunidade nós acabamos demonstrando que nosso amor é muito fraco. O amor que nós precisamos ter um pelo outro, o amor que nós precisamos ter por Deus, vai além se a sua carteira está com dinheiro ou não, se você está com saúde ou não, se você está com a comida que você quer na mesa ou não. Casamento que só vive em crise. Pastor, é porque a minha esposa 20 anos atrás era outra. Hoje, esse tipo foi. E era mesmo, né? 20 anos atrás, sua esposa era uma princesa. Era? Poxa, ela não tinha essa barriga, não. É mesmo. É. E tu tinha tua? Eu tinha nada. Por causa que a barriga cresce, a barriga diminui, o peso aumenta, ou seja lá o que acontece. Um casal perde o amor, por causa que eu tive uma raiva da fulana, ou a raiva fulana fez uma raiva a mim, e eu perdi o amor por ela, pelo meu irmão. Josefa Pedro falou mal do senhor. Não amo ela mais não. Agora é que eu vou amar. Porque se ela falou alguma coisa contra mim, sabe qual é a minha função segundo a Bíblia? Tem muita gente que não aceita, mas a Bíblia diz que se o teu irmão pecou contra ti, vai a ele e pede perdão. Só que hoje as pessoas pensam diferente. Se eu pequei contra alguém, eu que tenho que ir, né? A pessoa, essa não é a lógica da gente. Se eu fiz mal, falei mal da Josefa Pedro, a lógica da gente não diz que eu que tenho que ir a ela. A Bíblia diz que se o teu irmão pecou contra ti, tu vai a ele. Quem ama, se eu sei que alguém falou mal de mim, eu vou a ele. Fulano, não se preocupe, eu não vou ficar com raiva, eu não vou ficar chateado com você,
Tenta não fazer mais isso. Mas por que o Senhor está fazendo isso? Porque eu te amo. Eu já disse aqui em outras mensagens que se qualquer um de vocês precisar de um rim, de um pulmão, ou de alguma coisa que eu possa doar, que seja compatível, pode contar comigo. O que é isso? Porque o amor que está no coração ultrapassa o que você possa entender. Tem pessoas que dizem que amam, mas na prática não fazem isso. Por exemplo, eu tinha 4 relógios. Comprei 2 e os outros 2 ganhei de presente. Eu já cheguei a leiloar 3 relógios para conseguir dinheiro para a cirurgia de uma pessoa. Você está louco? Esse relógio custa tanto. E daí? O que é que vale mais? A saúde daquela pessoa que eu digo que amo, ou 3 relógios? Percebe? Você tem que fazer as coisas como Jesus. Eu penso assim, se Jesus estivesse no meu lugar, nessa situação, o que ele fazia? O que ele faria? Aí eu tento copiar o que Jesus fez. Aí eu imaginei, eu não tenho dinheiro, mas se Jesus estivesse no meu lugar aqui agora, o que é que ele faria? Ele ia procurar fazer algo por essa pessoa. Ele ia fazer um milagre, porque ele é Jesus. Mas se ela precisa de uma coisa que eu posso fazer, eu vou fazer. Então vou orar. Ponto. Mas a coisa era urgente, ela precisava de uma consulta. Então, sem problema. Leva lá. Faz uma rifa, sorteio, faz alguma coisa. Mas ela vai fazer isso. Mas que absurdo. Absurdo é eu dizer que amo ela e não fazer nada por ela. Pela pessoa, estou falando. Isso pode ser homem ou mulher. É amor. Tem pessoas que dizem que amam. Agora, passou para você pegar, para ela ajudar essa pessoa que ama com algum valor financeiro, ainda. Você percebeu que hoje o amor está escasso? Hoje está escasso. Uma coisa que eu amo fazer é abraçar. Porque eu tenho certeza que abraço cura. Vocês não lembram? Mas aqui já veio um irmão chamado Cristiano Lima. Naquele dia que faltou energia, que vieram para a escola do Maceió, ele veio aqui. Aquele camarada já me deu um abraço quando eu estava triste. Você sabe o que é sumir aquilo que eu estava sentindo por dentro? Eu não sei para onde foi ou por onde passou, sei que sumiu. Cristiano Lima era aquele tipo de gente que, se eu disser hoje, agora, Cristiano, estou precisando de você aqui, ele vai trabalhar amanhã. Ele disse, liga para o patrão e diz, amanhã estou impossibilitado de trabalhar. Por quê? Estou indo socorrer um amigo agora. Cristiano é esse tipo. E pessoas assim estão raras. Se você resolver amar, tenha certeza, você não vai se arrepender. Ame de verdade. Ame de verdade. Tem momentos que eu passo a madrugada deitado, orando. Essa semana não foi deitado não, foi sentado aqui. Mas tem dia que eu passo a madrugada deitado, orando. Porque tem hora que não dá para ficar sentado, porque o quadril incomoda. Essa região aqui incomoda bastante. Imagina você ficar de 2 da tarde a 10 da noite sentado. Incomoda. Mas a minha esposa nem sabe. Mas eu passo a madrugada todo dia colocando na coluna dela de cima a baixo, dizendo, Jesus, repreende essa hernia, repreende pipi papagaio, repreende, Senhor, desvio, repreende, Senhor. Eu não consigo não amar as pessoas.
a gente ama porque a Bíblia manda. Mas tem umas que por mais que eu não queira, o coração se abre. Viva nesse mundo tão difícil que a gente está vivendo hoje, amando. A sua vida vai ficar melhor quando você amar as pessoas, independente se elas são branca, preta, roxa, cinza, gorda, magra, baixa, alta, rica, pobre, independente, ame. Amar quem te ama é ótimo, isso é bom. O difícil é você amar quem não te ama, quem te traiu. É difícil você amar quem te traiu. E o pior ainda é você saber que a pessoa aprontou com você. Você saber que a pessoa sabe que você sabe e a pessoa reage de forma natural como se a gente não soubesse. E eu preciso não deixar a raiva ficar dentro do coração para que o amor por essa pessoa permaneça, porque afinal de contas eu sou cristão. Ame, 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 ame. Eu estava num evento e as pessoas fizeram uma fila. Pastor, eu quero tirar foto com o senhor. Eu amo muito o senhor, sério. Tá bom, maravilha, mano. Só brincando com ela, eu estou precisando de um rim. Você vai lá no hospital comigo para ver se o seu rim é compatível? Ele disse, pastor, eu amo, mas o meu amor não chega a esse ponto, né? Se for para amar, ame de verdade. É difícil você amar no mundo de hoje? Mas sabe por que eu sou feliz? Sabe por que eu não entro em depressão? Sabe por que eu não sou ansioso? Sabe por que eu não entro em pânico? Porque a vida de quem ama as pessoas é mais leve. Está com mais ou menos um ano, mais ou menos isso, que nem em casa, nem discutir com a minha esposa, eu discuto. A gente não consegue. Se ela fica chateada, deixa disso, não pensei em cá. Mas se eu disser, essa miséria vai ter que vir, só vai precisar, se não quiser, você me dá. Eu amo. Eu amo. Se você ama, raiva, ira, passa por aqui, mas nunca fica. Passa. Nunca fica. A minha ira, ela dura no máximo 5 minutos. 5 minutos depois eu vou ver se me perdoe, porque eu mirei. Só isso. Você não percebe não que a gente... Eu tento transmitir para as pessoas o que está dentro. Quem conviver um dia com a gente vai perceber. Não tem estresse, não tem nervosismo, não tem aperreio. A gente não fala mal de ninguém. E o telefone só vem para tudo. E a gente é feliz por ajudar as pessoas, ouvindo a conselho e intercedendo. Tem dia que eu não penso. E quando as pessoas dizem, pastor, olhe por mim, aí parece que o amor, ele aumenta. Porque a gente se sente socorrendo as pessoas. Não amamos de forma egoísta. 2 para mim, 1 para tu. 2 para mim, 1 para tu. 3 para mim, 1 para tu. Amo de forma totalmente independente de Deus. É por isso que a igreja está aqui. Porque a gente não é fixado em dinheiro. A gente é fixado no amor. É por isso que a igreja está aqui. Porque a gente não é fixado se o carro tem que viver limpo. Deixa sujar, ficar na lama, atolar. Mas o importante é estar aqui. É por isso que a gente faz questão de dizer, me sinto bem aqui, confortável. Porque a gente ama, independente se é homem, mulher, criança, adulto, jovem, a gente ama. E o amor é o que nos move.
O amor é o que nos faz respirar em paz. Aí a gente deita a cabeça no travesseiro consciente de que hoje a minha cota de amor foi alcançada. E o amor, quem ama desse negócio? Hoje eu amo fulano, amanhã já não sei. Detestando, odiando ele hoje. No outro dia, mas eu te amo. Eu detesto algumas ações, mas eu continuo amando as pessoas. Eu posso não gostar de uma ação, mas eu amo a pessoa. Então eu não vou tratar mal a pessoa que errou, porque eu amo ela, apesar de não concordar com as ações que ela está fazendo. As pessoas muitas vezes erram porque olham para a pessoa como se ela... Quando eu olho para alguém que erra, eu olho para mim, mas eu já errei também. Não tem por que eu apedrejar essa pessoa. Eu vou amar. O grande problema é que as pessoas querem crucificar as pessoas, porque erraram. Mas se você se olhar no espelho, se eu me olhar no espelho, eu vou ver que eu errei também. Então, eu preciso amar. Amar, amar, amar. Minha mãe já até pediu perdão a mim, porque ela, quando estava grávida de mim, perdeu o líquido por 25 dias e não procurou o médico, porque ela disse que eu entendia. Meu Deus. Repara se eu vou ficar pensando, irritado com minha mãe, porque ela perdeu o líquido por 25 dias. E, de certa forma, isso ajudou eu ter essa deficiência que eu tive. Claro que não. Eu tenho raiva da minha mãe, do meu pai, porque quando eu tinha 13 anos, eles fizeram isso, disseram isso, falaram isso. O crente não guarda esse negócio. De jeito nenhum. Esteja sempre disposto a amar. Amém? Vamos orar? Obrigado aos irmãos que irmão Cícero, mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado aos irmãos que vieram. Senhor, me ensina, Pai, a amar cada vez mais. Pai, que o meu coração não tem espaço para ódio, não tem espaço para rancor, não tem espaço para ira, mas preenche todo o espaço do meu coração de amor. Que eu ame cada dia mais. Pai, que eu ame o meu próximo, o meu irmão, aqueles que por acaso não gostam de mim, cada dia mais. Porque amar é viver de forma feliz. Amar é superar as dificuldades. Amar é ter prazer na vida. Amar é amar a Ti em primeiro lugar. É amar o Senhor sobre todas as coisas. É tão bom. Pai, derrama uma cachoeira de amor na casa, na vida, no endereço de cada pessoa que está aqui hoje. Pai, em nome de Jesus, arranca ódio, ira, raiva dos nossos corações. Arranca tudo aquilo que o Senhor não gosta e preenche de amor. Pai, eu preciso amar mais. Eu preciso Te amar mais. Eu preciso amar os meus irmãos mais. Pai, que eu possa ser parecido com o Senhor, como disse Paulo. Te louvamos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com você, com a sua família, com a sua casa, hoje e sempre. Sexta-feira estaremos aqui louvando ao Senhor. E você diz com força: Deus abençoe em nome de Jesus. Vocês estão bem? O nosso versículo do dia está em 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Que diz assim: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Vamos lá, todo mundo? Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Então, as meninas: porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Porque vivemos pela fé
e não pelo que vemos. 2 Coríntios, todo mundo. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. E a história que vamos aprender é uma história muito linda. E ela nos ensina que Deus está sempre no controle. Nós devemos confiar sempre em Jesus. Jesus tinha acabado de realizar um grande milagre. Ele tinha alimentado 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Quem lembra dessa história? Jesus tinha realizado esse milagre, tinha alimentado quantas pessoas? 5. Com quantos pães? 5. E quantos peixinhos? 2 peixinhos. Então Jesus pediu para os seus discípulos entrarem no barco e ir para o outro lado do lago. Jesus, ele ia aproveitar aquele momento, se despedir da multidão e também ia orar. Jesus, ele sempre estava conversando com o Pai. E esse exemplo nós sempre devemos fazer, sempre conversar com o Pai, né? Porque Jesus, ele amava conversar com o Pai. E quando nós conversamos com o Pai, nós estamos sempre pertinho dele e nós devemos conversar com o Pai todos os dias. Ao acordar, né, agradecer a Deus por mais um dia, né, agradecer a Deus, pedir que a presença dele esteja com a gente. Devemos também conversar com ele, falar para ele dos nossos sonhos, dos nossos desejos, pedir para ele nos guardar, guardar a nossa família, abençoar os irmãos da igreja, o pastor, as tias, né? Devemos sempre estar orando na presença do Senhor, porque quando nós oramos, nós conversamos com Deus. E Jesus aproveitou esse momento que ele ia estar sozinho para conversar com o Pai. Ele mandou os discípulos ir para onde? Para tentar ir para o outro lado do lago, né? E os discípulos foram. E durante a noite, já no meio do mar, né, bem distante da terra, quando eles estavam no mar, o vento estava muito forte e estava das ondas. Então o barco ficou, o mar estava muito agitado por causa do vento forte que estava ao contrário das ondas. E quando os discípulos olharam, de repente viram Jesus andando sobre as águas, né? Por cima das águas. Então eles ficaram assustados. Eles não sabiam que era Jesus. Eles pensaram que era um fantasma. Eles ficaram com muito medo. Os discípulos ficaram pensando que era o quê? Fantasma. Um fantasma. Então eles ficaram apavorados. Aquilo ali preto. Porque eles não sabiam quem era esse? Jesus. Jesus, que estava andando por cima das águas. E os discípulos pensavam que era um fantasma. Então eles ficaram apavorados. Mas Jesus, se aproximando dele, disse: não tenha medo, sou eu, Jesus. E quando Jesus falou isso, Pedro, né, disse para Jesus: se é o Senhor, então manda eu ir até o Senhor, né? Pedro falou isso para Jesus e Jesus respondeu para Pedro: então venha, Pedro. E Pedro foi andando sobre as águas ao encontro de Jesus, né? Pedro teve fé e também andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Mas, de repente, quando Pedro estava andando sobre as águas, ele estava afundando. Vocês lembram que o vento estava muito forte e o mar agitado? Então ele começou a afundar e ficou com medo. E disse: Senhor, socorre-me. E Jesus pegou pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quem foi que ficou com medo? Pedro. Então, enquanto... Jesus pegou Pedro pela mão e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E logo Jesus e Pedro entraram no barco. E quando eles entraram no barco, o mar se acalmou. Tudo ficou tranquilo. E os discípulos adoraram a Jesus e disseram: certamente és o Filho de Deus. Né? Perceba que quando Pedro começou a andar sobre as águas e ele estava com os olhos focados em Jesus, ele estava andando. Mas quando ele parou de olhar para Jesus, ou seja, o olhar dele parou de focar em Jesus e começou a focar no vento, né? No vento forte, ele começou a afundar e teve medo. Esse vento forte representa a nossa luta, né? Do dia a dia, nossa tristeza, às vezes o problema que estamos passando,
alguma coisa que queríamos que Deus fizesse e Deus não fez, porque Ele sabe o que é melhor para nós, ou ainda porque não é no tempo de Deus, porque não é no nosso tempo, as coisas acontecem no tempo dele, né? Ele sabe quando nos abençoar e o que é melhor para nós. Então, esse vento representa isso. Às vezes, na nossa vida, a gente ficamos preocupados com as coisas do mundo que queríamos e não focamos em Jesus. E quando nós não estamos com os olhos focados em Jesus, na hora que caindo, do mesmo jeito é na nossa vida. Quando nós não estamos com os olhos focados em Jesus, nós começamos a ter medo e começamos a ficar apavorados. Mas nós devemos estar sempre com os olhos focados em Jesus, porque Ele está sempre pertinho de nós, assim como Ele segurou na mão de Pedro, né, e ajudou ele para ele não cair, não afundar. Jesus também segura na nossa mão e nos ajuda e não nos deixa cair. Então nós devemos sempre estar confiando em Jesus, sempre pertinho de nós, e quer nos abençoar, nos ajudar, e a gente devemos sempre obedecer aos mandamentos do Senhor para viver com Ele eternamente no céu. Amém? Agora vamos para as perguntas e pá. Vamos de pau e pá. Vamos, levante. Vocês dois, pau ou ímpar? Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Ímpar. É. Não. Pá. 8 com 5. Não é 13? Não, aqui tem 9. 14. É pá. 14 é pá. Ele ganhou. Não é 4, 8 com 5. Ah, ele não tá com outro dedo. Sim. É. 3 é ímpar. É ímpar. Quem foi ímpar? Vamos lá, as duas. Quem é par, quem é ímpar? A mão pra trás. A mão pra Vamos trás. para trás. 1, 2, 3 e já. 3, ímpar. Quem foi ímpar? Foi ela. Foi. Foi eu, Não, foi. ganhou. Senta, Lari. Esses dois, vamos lá? Pau ímpar, mão para trás. 1, 2, 3 e já. 10, par. 10 é par. Bora, bora. Quem é par, quem é ímpar? 1, 2, 3 e já. 20, né? É, foi pá. Quem foi pá? Vamos lá, primeira pergunta. Como era o nome do discípulo que andou sobre as águas? Do discípulo. Ó. Eu sei. Já sei. É passar. Ah, maninho. Não. Essa daí é fácil. O que foi que os discípulos pensaram quando viram Jesus vindo sobre as águas? Que ele era o quê? É. Deixa eu ver. Você já chegou no finalzinho da história, não foi? O que foi que Jesus fez quando Pedro ia afundando? Ninguém fala. Não lembra? O que foi que Jesus falou para o Pedro quando ele ia afundando? Falou. Ninguém fala. Foi ele que deu a mão, mas ele falou alguma coisa. O que ele falou? Agora são muito fácil. Não lembra? Gente, ninguém acertou. Ele falou, homem de pequena fé, por que duvidaste?